Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, o canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja. Estou muito feliz de você ter reservado esse tempo para aprofundar um pouco mais seu conhecimento na Palavra de Deus. Certamente isso vai nos conduzir para bons caminhos, para caminhos de vida, porque a Palavra de Deus nos conduz a caminhos de vida. Principalmente se estamos em tempos difíceis. É um pouco sobre isso que quero compartilhar com você hoje. Então, já vá pegando a tua Bíblia, convide pessoas que de repente estão próximas a você, compartilhe esse vídeo também com familiares, com amigos. Fique à vontade, é uma ferramenta de evangelismo, tá bom? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. O texto de hoje é 1 Samuel, capítulo 30, os versos de 1 a 8, e depois pulamos para os versos 16 e 17. Lembrando que fazemos a leitura na versão NVI. Se você tem outra versão aí, não tem problema algum. Vamos fazer a leitura e depois vamos orar. Diz assim: 1 Samuel, capítulo 30, dos versos 1 a 8, e depois versos 16 e 17. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora, o verso 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na presença do Senhor, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para buscar no Senhor forças, ó Deus, para essa caminhada nossa, para que possamos entender, ó Deus, a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoa, fala ao nosso coração, à nossa mente, abençoa a nossa família, abençoa, Deus, a nação brasileira, orando especificamente pelo nosso país, suas lideranças, que possam, ó Deus, entender e compreender a Tua vontade, ó Deus, que a Tua vontade seja feita entre nós, ó Pai. Muito obrigado, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Com certa frequência, nós somos surpreendidos por tempos difíceis, não é verdade? A mais recente é a questão da pandemia, né? Afetou todo o planeta, né? E as consequências que vêm desta pandemia. Questões econômicas, por exemplo, conheço empresários que praticamente se viram forçados a demitir funcionários, empresas construídas
por anos e agora tem o quadro de funcionários, seu faturamento todo reduzido. Conheço pessoas também com familiares, com pessoas muito próximas que foram testadas positivas com a questão do coronavírus e tiveram que ter todo o cuidado, todo o tratamento, a angústia de ter que passar por essa situação. E isso para não dizer outras questões que praticamente já entra 2020 tendo que lidar, né? A pandemia é algo que nos rodeia mais recentemente, mas nós temos situações que nos acompanham já há algum tempo maior. E tudo isso pode parecer sugerir algumas questões, do tipo, poxa vida, e Deus? Cadê Deus em tudo isso? Né? Por que preciso passar por todo esse tempo difícil? Então, um pouco disso que eu quero compartilhar e incentivar para que você procure entender a vontade de Deus em meio a esses tempos difíceis. O texto que acabamos de ler lá em 1 Samuel fala de um tempo muito difícil. Davi, que talvez seja o personagem mais evidente na passagem, está passando por um tempo de tragédia, por assim dizer. Se você puder depois ler todo o capítulo 30, ou até mesmo toda a 1 Samuel, você vai entender um pouco melhor o contexto. Eu vou falar um pouco mais resumidamente, mas com toda certeza você vai me entender. Então, aqui nós estamos lançados num tempo de grande tragédia, né? Destruição, sequestro. Você deve ter percebido na leitura que o que acontece? Davi e seu exército tinham saído para a batalha, tinham deixado seus familiares, seus amigos na cidade e foram batalhar. E no período em que estavam distantes, veio um outro exército, o exército dos amalequitas, e invadem a cidade. E destroem toda a cidade. E levam com eles as mulheres, as crianças, levam todas aquelas pessoas queridas a Davi e a cada um dos seus soldados, levam embora. E depois de um tempo de batalha, Davi então retorna para a cidade é de Ziklag, e ele é surpreendido então com a cidade destruída. Passam um longo período em batalha e no retorno em que eles esperavam um tempo de paz, um tempo de descanso, retomar as forças, um tempo em que eles poderiam rever seus familiares que há tanto estavam distantes, e eles são surpreendidos com esse cenário aterrorizante de uma cidade incendiada, praticamente toda destruída, e todos os seus queridos familiares e amigos tinham sido levados como escravos por um outro exército. Percebe o cenário terrível? Mas ainda podia piorar, e piorou, porque Davi então se vê pressionado pelo seu próprio exército, que queriam apedrejá-lo devido ao que estava acontecendo. Onde que está escrito isso? Está ali no verso 6, olha. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi experimenta, como muitas vezes nós também experimentamos, um mergulho profundo no caos, um mergulho profundo em incertezas, um mergulho profundo na dúvida de que, e Deus? Onde está Deus? Se Deus existe, aonde que Ele está? Se ao nosso redor tem tanta coisa ruim acontecendo. E agora?
O que fazemos? O que fazemos quando parece que não há saída? A primeira valiosa lição que aprendemos nesta passagem é que quando parecer que não há mais saída, devemos chorar tudo o que tivermos para chorar. Releia comigo o verso 4, diz assim: Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Choraram pelo cenário de destruição. Davi também chorou devido às acusações que estavam fazendo contra ele. Ele se sentiu angustiado em meio à tragédia. Há coisas nessa vida que não merecem as nossas lágrimas, mas outras tantas merecem sim. É preciso chorar. Chorar não é sinal de fraqueza. Muita gente pensa, né? Olha, não chore, né? Mas não, chore sim, porque o choro não é sinal de fraqueza. É sinal de que existe algo errado e algo deve ser feito. É lógico que existe o choro de alegria, de satisfação, mas aqui especificamente chorando devido a uma situação em que parece que não há mais saída, mas assim, chore, chore pelo tempo difícil também. Jesus chorou. Temos passagem em que Jesus chora também. Jesus chorou durante o velório de um grande amigo, Lázaro. Jesus chorou também. Normalmente os problemas aumentam consideravelmente quando negamos que ele existe. E como vemos ali nessa passagem de Davi e de todos os seus soldados, uma primeira ação é chore. Chore em meio ao sofrimento, à angústia. Chore pelos tempos difíceis, coloque para fora o teu sentimento, não fique guardando isso dentro de você. O choro é um sinal de que algo está errado, mas precisa mudar e vai mudar. Uma segunda ação importante quando parece que não há mais saída é buscar forças em Deus. Então você está passando por tempo difícil, você chora por esse momento, você lamenta por esse momento, mas você não para aí, você dá mais um passo, você busca forças e busca no lugar certo, você busca forças em Deus. Onde vemos isto na passagem? É no verso 6, que diz assim: Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi compartilhava da mesma dor dos soldados e companheiros que estavam ali com ele. Eles tiveram suas famílias raptadas e falando ali especificamente de Davi ainda, ele tinha sido acusado, estava sendo pressionado, ameaçado de ser apedrejado por aquela situação. A esperança que Davi busca, ele busca no lugar correto. Quando ele se vê praticamente no fundo do poço, com a cidade onde ele morava destruída, com seus familiares raptados, sendo ameaçado pelos seus próprios companheiros, praticamente ali no fundo do poço, o que Davi faz? Ele busca forças no lugar certo. Ele busca a esperança em Deus, ele busca a sabedoria que vem do Senhor. E aí, uma pergunta importante nesse momento.
Nós só procuramos ajuda com quem nós confiamos, certo? Então eu te pergunto, será que Deus, esse Deus que se revela a nós na palavra, será que Ele é digno de confiança? Será que, respondendo sim, é nele que buscamos? Certamente Deus é digno de confiança, o único, de fato, digno de confiança. Então busque a direção de Deus. Você vai ouvir amigos, conselhos, da multidão de conselhos também há muita sabedoria, porém busque em Deus o que fazer, como reagir a tempos difíceis. Foi o que Davi fez. Ao invés dele culpar Deus, ele busca a direção de Deus. Então, essa é a segunda valiosa lição que podemos ter no texto. A primeira é: chore, lamente por esse tempo difícil, porém, não se entregue e busque forças em Deus. Uma terceira lição que podemos tirar dessa passagem também fala sobre estar atento a ouvir Deus. Em tempos difíceis, mantenha os teus ouvidos, mantenha o teu coração aberto para ouvir Deus falar. Percebemos isso no verso 8. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os seus prisioneiros. Percebeu? Mesmo em tempos difíceis, Davi manteve o coração, os ouvidos abertos para o que Deus poderia falar com ele. Ele buscou a Deus e Deus respondeu a ele. E a resposta de Deus foi animadora, né? Vá, certamente você alcançará os seus inimigos. A resposta de Deus ali liberta Davi da angústia, né? Ele que estava com o coração pesado, certamente porque estava sendo ameaçado, ele estava passando por aquele momento angustiante, ele ouviu Deus falar. Ele buscou e Deus respondeu a ele. Pode parecer simples o que Davi fez, né? Davi orou, mas é exatamente no simples que muitas vezes encontramos Deus. Davi simplesmente parou e ouviu Deus falar. Nós vivemos tempo de muito barulho. Barulho, realmente a poluição sonora, né? Temos o barulho das grandes cidades, temos vários conselhos que às vezes chegam até nós, pessoas dando das mais diversas opiniões, e temos notícias que chegam a nós pela televisão, pela internet, barulho, estamos no meio de muito barulho, e Davi fez algo muito simples, mas desafiador. Ele parou para ouvir Deus falar. E essa é a terceira lição, então. Em tempos difíceis, pare e ouça Deus. E a quarta e última lição que eu quero destacar nesse texto é a de que em tempos difíceis disponha-se à batalha. Disponha-se à batalha. Olha o que diz o verso 17. Davi os atacou no dia seguinte
desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção dos 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Aqui foi a reação de Davi e do seu exército, que foi até os amalequitas e conseguiram de fato reaver toda a população, todos os seus familiares que haviam sido sequestrados. Antes disso, eu quero te lembrar de que Davi, quando volta da batalha e vê todo aquele cenário aterrorizante da cidade destruída, dos seus familiares e queridos sequestrados, esse tempo de retorno da batalha até a cidade foi um percurso de aproximadamente 40 quilômetros. Imagine só, você caminha por 40 quilômetros do campo de batalha até retornar à cidade, se dá conta daquele cenário depois aterrorizante, passa todo aquele tempo de pressão, como vimos, né? Os soldados querendo atacar Davi preocupado com tudo isso, os soldados também angustiados, certamente, pelos seus familiares. Deus fala assim, não vá sim, disponha-se à batalha, e até chegarem novamente aos amalequitas foram mais 30 quilômetros. 70 quilômetros em pouco tempo. Eles já tinham marchado por muito tempo, retornando à cidade, marcham mais um longo tanto até chegar aos amalequitas, e mais, depois de aproximadamente esses 70 quilômetros, eles precisavam lutar. E lutaram e venceram. Era um grande esforço a ser realizado. Mas não havia outra maneira de reverter esta catástrofe. Deus disse que a vitória era certa, mas eram eles que deveriam batalhar. Persiga-os, é certo que vocês os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A batalha seria travada e precisou sim da participação de cada um dos soldados e do próprio Davi. A vitória era certa, segundo palavras do próprio Deus, mas em tempos difíceis foi preciso arregaçar as mangas e batalhar. Eu já quero concluir. Pelo que você está batalhando hoje? Por novas possibilidades? Por novos recomeços? Então lute. Lute sim. Não cruze os braços, não se entregue a tempos difíceis. Se você, por exemplo, está em meio a um tratamento de saúde, continue lutando. Vá em frente, não desanime, não desista. Se de repente você está passando um tempo de instabilidade financeira, não desista. Siga, prossiga. Deus está contigo. Se a tua batalha hoje é um recomeço familiar, não desista. Vá à luta. Busque sabedoria em Deus, busque força no Senhor, mas não desista da batalha. Nem mesmo Deus ficou de braços cruzados. Nem mesmo Deus desistiu da batalha. Ele foi à luta para resgatar o povo seu, e por amor a esse povo, por amor a mim e a você, ele sacrificou o próprio filho na cruz. Deus foi à luta e venceu. A morte não foi capaz de segurar o nosso Senhor. Ele ressuscita ao terceiro dia e vivo está. Eu quero citar um texto, eu não tenho anotado aqui quem é o autor, mas eu achei fantástico. Diz assim: não há ganho sem dor.
Não há crescimento sem adversidade. Não há progresso sem problemas. Não há vitória sem batalha. Deus não desistiu e nem desistirá. Ele sempre batalha por nós. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, porque eu creio que essa palavra vem ao nosso encontro, Pai. Nos renovar a fé, a esperança e a certeza do cuidado do Senhor, Deus. Se for tempo de chorar, que choremos. É tempo também de buscar sabedoria no Senhor, de ouvir o Senhor falar e sim, descruzarmos os braços e seguir a batalha, ó Deus, porque a vitória é certa, porque quem vai à nossa frente é o Senhor mesmo, ó Pai. Nos faz seguir firmes e fortes, ó Deus, mesmo em tempos difíceis, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos renova a esperança nesse momento. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que venceu também, que foi à batalha e venceu. Venceu a morte, venceu por amor de nós e nos reconciliou com o Senhor, ó Pai. Podemos sim desfrutar de um novo tempo, de um tempo de vitória, de um tempo em que podemos sim confiar na presença do Senhor na nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, abençoe você, tua família, teus negócios, tuas questões de saúde, emocionais, financeiras e tudo mais. Coloque tudo isso na presença de Deus, que certamente Ele tem olhado por você. E no mais, em Cristo, sempre conectados. Até a próxima. Deus abençoe.